Uma vez que a gente, então, entende os fenômenos elétricos, os fenômenos da eletrostática em especial, a gente passa por circuitos e lá a gente sabe que as partículas estão se movendo. Então, estudar mais profundamente os efeitos do movimento das partículas é importante. E um desses efeitos é o campo magnético, como a gente vai ver. Claro, vocês podem estar pensando em ímãs, que a princípio não estão parados e geram campos magnéticos. Por isso que analisar mais profundamente essa parte teórica do conteúdo é importante. Okay? Obviamente, a gente sabe que existem proporcionalidades, existem semelhanças entre o campo elétrico e o campo magnético. O campo elétrico ele é formado essencialmente por cargas elétricas. Aqui, pelo menos nessa primeira parte do conteúdo, a gente vai estudar campos magnéticos que são formados devido a correntes. Então, já vem o spoiler, né? Correntes por si só geram campo magnético. Okay? E um campo magnético gerado vai ocasionar, né, a existência de polos norte e sul. Como você já deve ter visto em desenho animado, na mínima de geladeira, etc. Isso é importante porque no campo elétrico, no estudo da eletricidade, a gente tem a partícula negativa, a partícula positiva. Então ela é inteiramente negativa ou positiva. No caso do campo magnético, não. Nunca foi observado um objeto que é só norte ou só sul. Isso até eventualmente desencadeará as equações de Maxwell, que são extremamente importantes no estudo do eletromagnetismo, principalmente nas aplicações de engenharia. Mas que fique claro isso, então, para vocês desde já. Vocês não vão conseguir isolar um polo norte, nem um polo sul. Então, a gente vai ter que lidar com essa informação, com o efeito dela. O magnetismo ele já é observado há milhares de anos, mas foi só um tanto recentemente que ele conseguiu ser compreendido a ponto de ser aplicado para algum efeito tecnológico. Né? E, eventualmente, também o estudo do magnetismo que a própria Terra gera foi importante, principalmente para as navegações. Ok? Então, vamos começar a estudar algebricamente os processos aqui. O primeiro deles é entender aqui o funcionamento do campo magnético. Então, a gente tem um objeto que está gerando um campo magnético. Percebam que o formato desse campo magnético ele é um pouco diferente do campo elétrico. Né? Ele não é aquela coisa isotrópica, bonita. Aqui a gente tem essas linhas que a gente percebe que o sentido delas sai do que é o norte, né? Essa é a definição de polo norte, e vai para o polo sul. Ok? Aqui a gente tem que definir uma nova unidade, então, que é o Tesla. E um Tesla é uma unidade um tanto alta, assim, quando a gente vai medir campos magnéticos, a gente sempre usa frações de Tesla, que nem quando a gente vai medir capacitância, né? Sempre microfarad, coisas pequenas assim. Por isso que para estudos principalmente do campo magnético da Terra, a gente prefere usar a unidade Gauss. Mas o SI é Tesla, tá? Porque ele é Newton vezes segundo dividido por capacitância vezes metro, ou dado por Newton por área vezes metro. Desculpa, ampere vezes metro. É que, bem, eventualmente a gente vai ver a importância da área no estudo eletrodinâmico, então acabei dando um spoiler aqui, beleza. Tal qual no campo elétrico, o campo magnético acaba por gerar uma força magnética. Né? Um objeto com propriedades magnéticas que entra num campo magnético acaba sofrendo uma dinâmica, sofrendo algum movimento, alguma mudança em relação à sua inércia. Então, isso se deve ao fato de que o campo magnético gera então uma força sobre esse objeto. E essa força é extremamente especial. Assim, a ponto dela ir contra a terceira lei de Newton. É muito curioso isso. E contra alguns pressupostos que a gente aprendeu lá em Física Geral 1. Né? Um deles é a terceira lei de Newton. E outro é que a força magnética não gera trabalho. O que é muito estranho, né? Porque trabalho é a integral da força vezes o deslocamento.
diferencial do deslocamento em específico, caso a gente queira fazer, né, movimentos infinitesimalmente pequenos, né? Não uma linha reta em específico, mas se quiser deixar ela mais simples, né, trabalho, para vocês lembrarem, força vezes deslocamento. Muito bem. É uma força, mas ela não gera trabalho. E a gente vai entender mais para frente o porquê desse motivo aqui, né? Então, por hora, né, recebam essa equação aqui. Força igual a carga, então aqui sim uma carga elétrica, se movendo com uma determinada velocidade num campo magnético B. Então a força vai ser gerada por esses elementos e pelo ângulo com que essa partícula com uma determinada velocidade entra no campo magnético. Então, um elemento que a princípio não faz muito sentido, né? Então, o ângulo com que uma partícula entra vai chegar a ponto de variar a força, sim. É muito curioso isso. Aquele é o formato que talvez vocês lembrem do ensino médio, mas aqui em especial, quando as questões forem um pouco mais complexas, a gente vai ter que estudar em seu formato vetorial. Então, na verdade, a gente vai ter esse produto vetorial entre a velocidade com que a partícula entra no campo magnético e a direção desse campo magnético. Então, tem um produto vetorial aqui. Então, a gente pode ver que o caso mais interessante e que vai facilitar as nossas contas é quando este ângulo entre velocidade e campo magnético for 90 graus, porque é nesse caso que θ é igual a 90 graus que a gente tem seno de 90 igual a 1. Então, na verdade, a maioria dos casos que a gente vai estudar são nessa situação, onde o enunciado vai nos dizer que a partícula entra perpendicular à direção do campo magnético. Então, a força vai ser simplesmente QVB. E algo bem também específico desse assunto aqui é a regra da mão direita, né? A gente vai ter que utilizar esse artifício para, de forma mais simplificada, entender como será a propagação da força do campo ou da velocidade. Isso vai depender, claro, do que o enunciado der de informações para vocês, né? Infelizmente eu não estou fisicamente na frente de vocês para mostrar isso, mas para entender essa regra da mão direita de uma vez, vamos pensar o seguinte, tá, pessoal? Vocês vão agora pegar a mão de vocês e vão fazer o seguinte, vão levantar o dedo polegar de vocês, vão colocar o dedo indicador para frente, tal qual estivessem fazendo uma pistolinha, e o dedo do meio, então vocês abram ele para que ele fique ortogonal, né, aos outros dois dedos que eu falei anteriormente. Ok. Então, para essa situação que eu vou falar agora, a gente está considerando que a partícula é positiva, ok? Então, partículas de carga elétrica positiva. Elas vão entrar então no campo magnético e vai ter o seu efeito ali devido à força magnética. E essa regra da mão direita, do jeito que eu falei para vocês colocarem a mão de vocês agora, vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão pensar assim, para nunca mais esquecer. O dedo polegar, ele é o dedo mais forte da mão de vocês, né? Vocês usam para fazer um monte de coisa, pra mexer no celular, jogar. Então, ele vai representar a força nesse esquema aqui de produto vetorial entre força, velocidade e campo magnético. Eu falei para vocês que isso parecia uma pistolinha. Então, o dedo indicador é o cano dessa pistola por onde sai a bala. E a bala sai muito rápido. Então, vocês vão associar isso com velocidade. Ok? Então, dedo polegar, força, dedo indicador, velocidade. E o outro dedo que sobrou do meio é o campo. Então, assim, mexendo a mão de vocês dessa forma, vocês podem ter certeza que, caso vocês tenham a situação de ortogonalidade entre os elementos aqui desse estudo do campo magnético, eles sempre vão respeitar o movimento que a mão de vocês fazer. Então, se no momento a mão de vocês está parada numa mesa, né, e o dedão está para cima, agora se vocês virarem o dedão para a esquerda, tanto velocidade quanto campo magnético também vão se alterar. Ok? Então, essa lei funciona sempre, independente do formato, do jeito que a mão de vocês está. Ok? Então, só lembrando, polegar, força, indicador velocidade e do meio campo magnético.
Acredito que assim é mais fácil de entender do que o que está no slide. Ok. Então, novamente, eu sempre tento falar os casos que mais aparecem e que, por consequência, são mais simples. E o caso mais simples que acontece é o seguinte: a gente tem um campo magnético uniforme, ou seja, ele é um valor único, não varia no tempo, nem no espaço, e ele tem uma direção apenas. Então, aqui esse desenho mostra mais ou menos isso, né? O campo magnético aqui está sendo representado por esses xizinhos. Esses xizinhos indicam que o campo magnético ele está indo em direção à tela. Então, imagine um campo magnético fluindo, né, como um rio, indo em direção à tela. Daí, como também lembrar, né? Qual é a diquinha para lembrar aqui que xizinho sempre significa em direção à tela? Pensem numa flecha. Então, o xizinho é o rabinho da flecha. Então, se vocês atacarem uma flecha em direção à tela do computador de vocês, ou celular, vocês vão ver então o rabinho dela indo em direção à tela. Então, por isso que o campo magnético tem essa direção e sentido aqui indicado por o xizinho. O outro sentido possível seria um pontinho. A física representa como um pontinho, que é ir da tela ao rosto de vocês. Então, tal qual uma flecha. Se alguém atacasse uma flecha na direção de vocês, vocês veriam então um pontinho indo na direção de vocês. A ideia do campo magnético é o mesmo. Se ele estiver indo em direção a vocês, ele aparece como um pontinho na figura. Muito bem. Então aqui, neste esboço, aqui nesta figura, o campo magnético está indo em direção à tela. Uma partícula entra perpendicular a esse campo. Então, pode entrar pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo. O que vai acontecer é o seguinte, sempre acontece isso aqui. A partícula vai começar a se mover num movimento circular uniforme, que ela vai fazer círculos. Vai se mover de forma circular dentro desse campo magnético. Então, a gente já estudou o movimento circular, tanto em Física Geral 1 quanto em Física Geral 2. Então vai ser fácil encontrar propriedades importantes aqui desse movimento, né? Vamos lá. A gente, se está falando de força, eventualmente vai ter que usar a segunda lei de Newton. Eu falei que a terceira lei de Newton aqui não é sempre respeitada, mas a segunda é. A lei da dinâmica, ela é universal. Então, vamos ver. Se existe uma única força agindo sobre essa partícula, que é a força magnética, então eu posso dizer que a força resultante é simplesmente a força magnética, e isso é igual a massa vezes a aceleração dessa partícula. Em especial, como essa partícula só tem movimento circular, a aceleração aqui é a aceleração centrípeta, veja só. É o que a gente está colocando aqui no lado direito dessa equação que eu estou selecionando para vocês. Substituímos a aceleração pela aceleração centrípeta, que depende, então, do módulo da velocidade com que esse objeto se move ao quadrado sobre o raio dessa trajetória. Informações que, eventualmente, o enunciado vai dar. E a força magnética, como a gente viu agora há pouco, é sempre QVB. Daí você pode estar pensando, professor, não tem o produto vetorial, não tem o seno. Aqui a gente já está definindo que, para que essa situação ocorra, a partícula tem que entrar perpendicular ao campo magnético. Se ela entra perpendicular, o ângulo é 90 graus, então seno de 90 é 1. A equação fica mais simplificada, não preciso me preocupar com produto vetorial. Então eu posso encontrar aqui várias grandezas interessantes, como raio, né? Posso até encontrar período desse movimento, né? Uma vez que eu sei que período é 1 sobre frequência, e eu posso analisar aqui a trajetória desse objeto, essa carga em específico, né? Como 2πr, então eu consigo encontrar a frequência aqui do meu movimento. Muito bem. Então é isso aí. Claro, aquele é o caso mais simples, né? Onde a gente tinha a perpendicularidade entre velocidade e campo magnético. Pode ser que isso não ocorra, e daí a gente vai ter a trajetória helicoidal, onde a velocidade não é apenas a velocidade para que ocorra o movimento circular, mas também vai ter uma componente, vamos dizer assim, paralela ao campo magnético, que vai fazer a partícula se mover nesse campo. Aqui é o processo do ânodo e do cátodo.
que vocês devem ter visto, para quem fez um cursinho de eletricidade, de elétrica ou de automação, aquele processo importante, né, para fazer as partículas se moverem no campo magnético, que ocorre, por exemplo, dentro de uma televisão. Ok. Bem, aqui uns casos mais específicos que eu não quero entrar, né, mas tem alguns efeitos atmosféricos importantes aqui, se vocês tiverem interesse em ler. Agora sim, algo realmente importante e relevante para resolver problemas. A força de Lorentz. Como a gente está tratando de um corpo que tem carga elétrica, e é um corpinho que normalmente tem massa pequena, né? Afinal de contas, partículas elétricas normalmente a gente considera que são elétrons, prótons. O que vai acontecer, né? Essas partículas podem sofrer não apenas a força magnética, que é o objeto de estudo no nosso momento aqui, mas também a força elétrica. Então, a gente tem essas duas forças agindo sobre ela, okay? Às vezes. E foi com essa ideia da força de Lorentz, a força elétrica e a magnética agindo ao mesmo tempo sobre uma partícula, que foi calculado pela primeira vez a relação carga-massa de um elétron. Então foi com experimentos assim muito básicos, há umas centenas de anos atrás, apenas utilizando essa equação aqui. Talvez fique como, né, um exercíciozinho bom aí para uma prova, algo do gênero. Encontrar a relação carga-massa de um elétron utilizando a força de Lorentz, né? Uma vez que a gente, por algum método, consegue medir a aceleração dessa partícula, então a gente pode relacionar, né, campo magnético e campo elétrico e, eventualmente, né, a massa. Pode ser um elemento que eu vou colocar aqui, né, associado a uma força-peso, agindo também nesse processo aqui. Então é bem interessante. Muito bem, foi metade do slide aqui, então acredito que por hora é isso. Logo mais eu venho com a finalização dessa parte introdutória do campo magnético.